Pois é, pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Galvão, portão de saída. O vídeo tá chegando um pouco tarde, porque costuma chegar meio-dia, né? Porque eu até falei que aqui no portão de saída os vídeos vão chegar entre meio-dia até as 18 horas, né? Por conta dos meus afazeres aqui, que não é fácil, 2 vídeos por dia em 2 canais e ainda por cima fazer os trabalhos que eu tenho que fazer fora do canal. Não é brincadeira manter. Então tá chegando um pouco tarde, mas tá aqui mais um vídeo. Só que eu vou deixar com vocês o Jason Ferrer, porque este canal também tem tudo do canal Além da Fé. É um calço do canal Além da Fé também, como também é um calço do canal Pilastra da Verdade. Mas você não deve perder esse vídeo do Jason Ferrer. Tem muita gente que ainda não assistiu esse vídeo do Jason Ferrer. Ele vai falar sobre o vírus das religiões. O vírus das religiões. É um vídeo sensacional. Fica aí que você vai gostar. Assista aí. Fica com o Jason Ferrer. E logo em seguida eu venho finalizando o vídeo. Tá chegando um pouco tarde, mas é um vídeo maravilhoso. E você vai aprender muito com o Jason Ferrer, do canal Além da Fé. E depois vai estar aí o link do canal do Jason para você se inscrever aqui na descrição. Antônio Galvão, vamos para o vídeo com o Jason Ferrer. Esse é o nosso tema de hoje. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Um vídeo bombástico. Espero muito que esse vídeo realmente ele toque no seu coração, toque na sua mente. As verdades são nuas, são cruas, e independente se você gosta ou se você não gosta, a verdade é essa daí. A religião, por exemplo, ela prova que um ser humano desprovido de crítica, ele é completamente irracional, gente. Sabe, somente uma pessoa sem consciência, ela precisa de religião. Para que eu preciso de religião? Somente uma pessoa sem consciência precisa dela. Então, quem tem consciência não precisa da ajuda, dos pitacos, das conjecturas, das explicações místicas e das visões das religiões. Não precisamos das forças dos cristais ou do poder da Atlântida, das profecias de Moisés, das profecias de Daniel, das profecias de Jesus, de Maomé, de Nostradamus ou de João lá na ilha de Patmos. O que precisamos, gente, é nos libertarmos dessa superstição, do vírus da religião, da procrastinação e defendermos a ciência, a tecnologia e o humanismo. É disso que nós precisamos. Se você for prestar bem atenção, você vai ver que o que nos separa da insanidade religiosa e da credulidade ingênua é a crítica. A arte da dúvida, da crítica, da pergunta, aliada ao bom senso, nos protege da magia, dos feitiços, das propagandas e dos encantos da religião. Gente, a religião engana o ser humano e o retrocede mentalmente. A religião, ela paralisa o pensamento do ser humano e o faz acreditar e praticar coisas totalmente absurdas e completamente insanas. A religião nunca deu uma resposta sensata sobre nada, absolutamente nada. Nunca nos adiantou para nada. Nunca nos tornou mais humanos. Nunca nos tornou melhores. O que a religião tem são crenças atrasadas, que em nada nos ajudam como seres humanos. Cada religião, é só você prestar atenção, cada religião, ela busca acabar sempre com a concorrência e se colocar como centro da verdade. Um dos grandes exemplos que eu posso falar para vocês é o Joseph Smith. Ele relatou que Deus, o Pai e Jesus Cristo apareceram para ele em um bosque perto da casa de seus pais, lá no oeste dos Estados Unidos, em Nova York, quando ele tinha 14 anos de idade. Os mormons, por exemplo, a igreja que ele fundou, os mormons afirmam que Jesus Cristo foi à América Central logo depois da sua ressurreição e esteve conversando com muitos, deixou que muitos tocassem na cicatriz dele, nas mãos, dos lados. Isso está escrito aqui, ó, o livro de Mórmon, o outro testamento de Jesus Cristo. Aqui em terceira Nefe, ou 3 de Nefe,
Capítulo 11. Católicos, por exemplo, alegam que Maria ressuscitou e subiu aos céus com o corpo glorificado, a Assunção de Maria. Os islâmicos é um outro grande exemplo. Eles anunciam que Maomé ele recebeu a visita do anjo Gabriel, do qual foi revelado ao Corão. A Igreja Católica, ela diz ser a única igreja verdadeira. Fora da Igreja Católica não há salvação. Os mormons afirmam que todas as igrejas estão erradas, mas a única igreja verdadeira é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As Testemunhas de Jeová também julgam as demais igrejas como apóstatas e se coloca como a única igreja verdadeira. A congregação cristã no Brasil, por incrível que pareça, ela não reconhece a autoridade das demais igrejas e por isso se vê como a única detentora da verdade. Então quer dizer, é uma zorra total, religião contra religião, igreja contra igreja, denominação contra denominação. E tudo isso vira uma bola de neve na cabeça das pessoas e torna essas pessoas fundamentalistas e ignorantes. Na Umbanda, por exemplo, são cultuados 9 orixás: Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Oxum, por exemplo, Iazã, Nanaburuquê e o Omuluaê, o tal chamado Omulu. Mas eu te pergunto, o que são essas coisas? Será que são apenas expressões culturais, folclore, mitologia, transtorno dissociativo de identidade, dissonância cognitiva, ou será que é uma doença mental? Não é possível. Aqui, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos que eu tenho ali. No Espiritismo, os espíritos desencarnados e os espíritos de luz revelaram tudo sobre os mundos dos espíritos através das obras de Kardec, de Chico Xavier, Bezerra Menezes, Zíbia Gasparetto, Valdo Vieira, Divaldo Franco, tudo isso. Se nós formos, por exemplo, discutir o esoterismo, aí você vai ver aqui, por exemplo, Helena Blavatsky, tá? A Voz do Silêncio, você vai ter aqui o Caibalion, tá? Estudo da filosofia hermética do Antigo Egito, da Grécia, tudo isso. Quer dizer, a Madame Blavatsky, ela revelou ao mundo o conhecimento secreto sobre o mundo espiritual, os códigos astrológicos, numerológicos e esotéricos. Aí eu te pergunto, mas quem em sã consciência vai confiar nessas palavras sem a menor evidência? Cara, é brincadeira. Gato, cachorro, papagaio e passarinho fala sobre o mundo espiritual. Quem é que vai acreditar? É todo mundo, charlatães, falando o tempo todo sobre religião, sobre vida espiritual. Cada crença traz consigo grandes mentiras, grandes mistérios esses insondáveis. Se você for ver o hinduísmo, o islamismo, rosacrucianismo, a maçonaria, o voodoo, o baianismo, por exemplo, o mormonismo, as testemunhas de Jeová, o adventismo do sétimo dia, a ciência cristã, a teosofia, o Perfect Liberty, a Seichunoye, a Hare Krishna, os meninos de Deus, a Igreja da Unificação, a Congregação Cristã no Brasil, a Obra da Restauração, os católicos pentecostais, a Igreja Deus e Amor, Universal, Mundial, Renascer, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Quadrangular, a Assembleia de Deus, as igrejas calvinistas, luteranas, anglicanas. Quer dizer, cada visão religiosa vai apresentar o seu próprio ponto de vista, como se o tal ponto de vista fosse verdadeiro, mas nenhuma delas apresenta uma única prova que possa favorecer as suas convicções. Evidentemente, você pode, está no teu direito, você pode fazer o que você quiser, você pode participar do movimento espiritual que você quiser, mas uma coisa eu te digo, o que você terá é apenas fé, explicações abstratas, conceitos confusos e doutrinas totalmente bizarras. Gente, os crentes sentem uma enorme necessidade de acreditar em super-heróis, sabe? Super-heróis invisíveis, com superpoderes. O problema da falta de discernimento é que os crentes passam a acreditar em qualquer coisa, inclusive em poderes mágicos. Mentalmente, esses crentes são tão imaturos, gente, tão imaturos que eles acreditam que levantando as mãos deles vão sair poderes das mãos desses caras. Ele se comporta como se fosse o Homem-Aranha, que vai sair teia daqui. Ele se comporta como se o Deus deles estivesse aqui e que eles podem estender as mãos, certo? E liberar uma cura, liberar uma unção, liberar um poder para expulsar demônios invisíveis, coisas invisíveis. Eles só tratam de coisas invisíveis. E aí fica esses crentes
fascinados por coisas invisíveis, heróis invisíveis, salvadores, heróis, criadores, semideuses. Eles são apaixonados pela Marvel divina, sabe? E aí você vê o cara adorando semideuses, deuses poderosos, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos simples, que habitam a esfera espiritual. E o que nós estamos sempre perguntando a eles é o seguinte: você tem prova disso? Não. Nunca, por hipótese alguma, jamais, de modo algum. Então eu pergunto, cara, então para que você acredita nessas coisas? Qual é o sentido que tudo isso faz? Acreditar por acreditar, só isso, nada mais. Isso é um vírus que está na tua cabeça. Eu sempre falo o seguinte, olha, se você pegar toda a sua fé, você rezar com toda a sua fé para uma pedra, o resultado será o mesmo. A diferença é que a pedra existe, está aqui. Tudo isso daí indica que os crentes têm um vírus na mente. E eles não querem perceber isso, porque o vírus não permite que eles vejam. Esse vírus, ele blinda o cérebro deles contra a racionalidade, a criticidade, a maturidade e a consciência. Não permite que esses crentes vejam. São como zumbis. E tudo indica que esse vírus, ele neutraliza o bom senso do crente e ativa uma fé boba, inútil e totalmente impraticável. O interessante de tudo, Brasil, é que a igreja, ela sabe que você tem esse vírus. E em lugar dela ajudar a libertar você desse mal, ela te explora na venda desses bonecos, na venda de santos, imagens de esculturas, fotos de papas, bonecos de orixás e por aí se vai. É isso aqui que eles querem vender. É disso que eles querem sobreviver. A igreja, ela se apropria da fé das pessoas. Porque você imagina, gente, é só você olhar para um boneco desse. Não faz sentido. Não tem sentido. Um boneco desse nem sequer se vira o pescoço para olhar para mim. O que isso pode revelar? Eu vejo pessoas aí numa enchente do cacete. O cara vai e pega a estátua da Virgem Maria e carrega nos braços, como se fosse uma boneca. E como se essa pessoa fosse um débil mental, sabe? Ou uma criança que não se desenvolveu. É impressionante. Os crentes, eles estão presos em cenários psíquicos controlados por esse vírus. A religião, Brasil, ela adoece a mente, ela paralisa o pensamento crítico, ela desenvolve o medo mórbido por coisas invisíveis e irracionais e apodrece completamente o cérebro das pessoas. E a nossa luta aqui é contra a religião, é contra este medo irracional e o poder da superstição. Os crentes, eles defendem de forma firme e forte dogmas enigmáticos, tradições mentirosas, entidades totalmente confusas e perturbadas, conhecimentos contraditórios. Eles defendem seres incognoscíveis, razões incompreensíveis e métodos irracionais e não sabem por que defendem. Aí eles se prendem ao quê? Se prendem aos seus livros sagrados. Livros esses escritos lá na Idade do Bronze, lá na Idade dos Metais, e tentam aplicar esses costumes antigos nos dias de hoje. Aí não dá. Na Índia, por exemplo, muitos hindus, muitos indianos, por exemplo, eles estão tomando banho com bosta de vaca para se verem livres do coronavírus. E quando eu vejo, por exemplo, um cara desse, rapaz, o cara tomando banho com bosta de vaca, aí é onde me cai a ficha. Isso é a prova cabal de que esses crentes estão completamente mortos ou inconscientes e inertes. Na Índia, por exemplo, nós temos a cidade de Deshanok, no Rajastão. Aí nós temos o templo
templo dos ratos, dedicado à deusa Karnimata. Segundo as lendas, a deusa Karnimata, ela ressuscitou uma criança e prometeu a toda a sua tribo que ninguém jamais morreria, ninguém jamais da sua tribo cairia de novo nas mãos de um deus chamado Yama, o deus da morte. E se morressem, e se caso essas pessoas morressem, eles habitariam temporariamente o corpo de um rato, antes que fossem reencarnar novamente na tribo. E segundo a lenda, a deusa Karnimata, ela está encarnada em um rato branco. Aí você imagina a loucura agora das pessoas correndo em busca desse rato branco, porque ali está a deusa Karnimata. Gente, as pessoas acreditam em tudo, sem a menor crítica. Os adoradores, por exemplo, entram nesse templo para procurar esse rato branco em todos os tipos de buracos e ninhos para lhe pedir curas, prosperidade, para lhe pedir sorte e todas as demais coisas. Aí você imagina o que é uma pessoa se ajoelhar diante de um rato branco que não está nem aí para a crença dessas pessoas, e elas estão lá pedindo prosperidade. Elas estão pedindo a cura do coronavírus. Outras estão tomando, comendo, sabe, se banhando com mijo de rato. Você entende como que a religião, ela cria uma loucura desproporcional para sua cabeça? É isso. E ainda as pessoas dizem que o ateísmo é a pior saída. E qual é a melhor saída? É a religião? Gente, outros adoradores, eles comem entre os dejetos e urinas de ratos. Baratas, pombos e formigas estão lá, eles comendo entre eles, porque dizem que todos são famílias deles. E os crentes hindus, eles acreditam, pessoal, piamente que esses ratos sejam entidades espirituais ou reencarnações de algum dos seus familiares. A religião, Brasil, seja ela qual for, sabe, de A a Z, a religião ela rebaixa o ser humano e o deixa demente, dependente, supersticioso e completamente insano. E por mais que você fale com os crentes, parece que entra pelo ouvido e sai por outro, sabe? Os crentes, em busca de bênção dos deuses ou de algum deus particular, eles gastam todo o seu dinheiro com adereços, tecidos, flores, velas, frutas, galinhas mortas, sabe? Incensos, perfumes, tudo isso para fazer oferendas aos seus deuses. Quer dizer, quanto menos criticidade, mais a religião aparece, mais ela se estabelece, mais ela permanece, mais ela ridiculariza o ser humano. Lá na África do Sul, por exemplo, tem um pastor pentecostal que ordena que suas ovelhas façam absurdos no culto. Inclusive, em uma dessas vezes, ele mandou as ovelhas de sua igreja comer capim. Acredite! E elas obedeceram. Os líderes religiosos, eles fazem o que bem quiserem com seus públicos, com seus crentes, com suas ovelhas, através desse livro. E através deste livro aqui, os crentes, eles ficam facilmente manobrados, manipulados, eles podem ser carregados, levados e influenciados por toda e qualquer explicação. Em todos os países onde a religião impera, a pobreza reina, a desgraça toma conta, o senso crítico despenca e as pessoas tendem a ser violentas, amarguradas, depressivas e totalmente suicidas. Ainda que você me diga, mas eu sou dono de mim. Mentira. Se você é crente, você sabe que você faz aquilo que o teu pastor manda e acabou. Você é um cabresto, você é um cavalo com um cabresto. É isso que você é. É um tipo de pessoa que acredita em absolutamente tudo que você coloca para o crente acreditar, desde as coisas mais ridículas. Ele acredita. As pessoas, Brasil, que rezam para os ratos, para as vacas e tomam banho com a bosta da vaca, são as mesmas que rezam para Krishna, a reencarnação de Vishnu, um outro Deus completamente invisível e
totalmente indetectável. Então, para a gente concluir, eu digo para você o seguinte: o ser humano, Brasil, quando não possui senso crítico, ele se torna pior que um burro de carga, um jumento sem dono. Ele acredita nas coisas sem a menor evidência, sem a menor prova, sem a menor verificação. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui no Brasil, tem gente aí rezando para padroeiros, para santos, anjos, para orixás, para exus e para deuses em forma de boneco, de barro, de gesso, madeira e por aí se vai. Chegamos ao final de mais um vídeo do canal Portão de Saída. Eu acredito que você gostou do vídeo do cara. O cara é muito aplicado e ele traz algo sensacional, mostra realmente as verdades das mentiras das religiões. As religiões são um engano na face da terra. Eu fui, mas eu vou voltar e eu volto com novos argumentos e novas indagações. O próximo vídeo para este canal vai ser um vídeo sensacional também. Fica aí, se inscreve, deixa um like, que isso aí é muito bom para manter aí esses dois canais em atividade aqui no YouTube e o YouTube possa notificar para mais pessoas indo para frente a racionalidade do canal. Um abraço.